Sean Connery e a Revolução da Ação. Olá, gente, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema e hoje eu vim fazer esse episódio aí em homenagem ao grande Sean Connery. Mas antes da gente começar essa homenagem, quero agradecer as mensagens, as inúmeras mensagens que a gente recebeu do episódio do Harry Potter. Digo a gente porque a Lu também, a minha sobrinha Luísa Bastos, que arrasou, todo mundo elogiando a Lu e arrasou mesmo, né? Quem não viu ainda, quem ainda não escutou o episódio de Harry Potter lá na nossa celebração do Halloween aqui do Momento Cinema, por favor, não deixe de curtir, porque realmente está emocionante. Então, muito obrigado a todo mundo que mandou mensagens. Carol, que eu sabia que ia curtir, Henrico, que tinha pedido o episódio, Marcinha, Nick, enfim, todo mundo que mandou mensagens. Muito obrigado mesmo, galera. E, por favor, sigam lá o Momento Cinema no Instagram, que é o Momento Cinema FG, e no Facebook também do Momento Cinema, que a gente vai sempre ali dando dicas do melhor do cinema. Thomas Sean Connery nasceu em Edimburgo, na Escócia, no dia 25 de agosto de 1930, por isso estava com 90 anos. Você que está escutando o Momento Cinema no futuro, saiba que nós o perdemos agora, nesse ano de 2020, no último dia 31 de outubro, para nós, quem está escutando nessa semana, no último sábado. E por isso, é esse programa em homenagem a esse que foi muito melhor ator do que as pessoas colocam. Claro que eu tenho que começar falando da revolução que o Sean Connery fez no gênero da ação. E é uma das coisas que eu sempre coloco. A gente tem que abrir os olhos para todos os gêneros. Tudo é cinema, gente. Então a gente tem que sempre avaliar de forma crítica todos os gêneros. Eles são criados porque eles têm público. E se eles têm público, a gente tem que reverenciar isso como também uma forma de cinema. Então, claro que a gente, quando fala de Sean Connery, vem à mente James Bond, né? O grande 007, o primeiro grande James Bond, ele que foi recentemente, né, realmente escolhido o melhor James Bond de todos os tempos, numa consultoria feita pela The Morning Consult junto com a The Hollywood Reporter, que realmente elencou o Sean Connery como o melhor James Bond de todos os tempos. E eu também concordo, e o argumento é bem simples, né? Na verdade, eu vou dar dois argumentos e um é curioso. O primeiro argumento, eu vou exatamente trazer o argumento curioso. O Ian Fleming, que é o criador de James Bond, ele não gostou do Sean Connery vivendo, né, o seu mais icônico personagem. Porque a ideia do Ian Fleming era mesmo um James Bond espião, sisudo, com aquela inteligência científica. E o Sean Connery veio e, cara, eu não vou fazer o James Bond assim não, eu vou fazer de uma outra forma. E ele criou esse personagem muito particular do gênero de ação, que a gente vai ver já já, que eu vou falar como foi influência para muitos outros personagens da ação e como isso promoveu uma revolução. Aquele gênero de ação que até então, até o James Bond do Sean Connery, ela é aquela coisa do herói, né, romântico medieval, né? Os heróis dos filmes de ação eram grandes guerreiros, né? Sempre com aquele código de honra, aquela coisa realmente do imaginário romântico. Aqui a gente tem Sean Connery com seu James Bond irônico, bon vivant, boêmio, infelizmente mulherengo ali, nesse lado machista, infelizmente, que o cinema sempre aferiu, mas também inteligente, mas de forma prática, né? Ele não tinha aquela inteligência científica, como eu disse há pouco, né? Ele tinha uma inteligência de resolver os problemas ali na hora, de forma muito... Ele tinha uma praticidade para resolver os problemas com seu James Bond de forma realmente encantadora. Então, essa criação de personagem nesse estilo revolucionou o cinema de ação, que trouxe para o cinema de ação um pouco da comédia, um pouco mesmo da galhofa. E essa é a
grande coisa que eu admiro no Sean Connery e o seu James Bond. Ele olha para esse roteiro e fala assim, gente, pelo amor de Deus, vocês vão levar isso a sério? Né? Isso aqui é uma brincadeira, o cinema é uma brincadeira, então vamos tirar esse personagem sisudo daqui e vamos colocar um bom vivan. E é o que ele faz, e aí a gente vai ter outros grandes personagens que vão realmente beber na fonte dessa criação do Sean Connery de seu James Bond. Vamos a dois de um dos seus grandes amigos cinematográficos, do Harrison Ford, né? A gente vai ter o Han Solo, que exatamente, né, tem esse lado irônico perfeito do Han Solo, que vem dessa fonte do James Bond, e o próprio Indiana Jones. Claro que eu vou falar do Indiana Jones daqui a pouco, né, com o Sean Connery, que também, né, é aquele cara que é super inteligente numa praticidade da hora, ele resolve tudo, né, de forma bem imediata, além desse lado meio mulherengo também do Indiana Jones, e também desse lado irônico também que ele tem, tá? E a gente vai ter, claro, outro dos maiores personagens da ação, que é John McClane, né, criação do Bruce Willis, que é o cara, é o James Bond ao cubo, né, entregando os pontos dessa ironia, dessa galhofa, como eu falei há pouco, que, gente, todos eles, se a gente não tivesse, né, esse pensamento de criação de personagem do Sean Connery, talvez a gente ainda teria uma coisa meio romântica aí desses grandes heróis, né? E é muito interessante que eu fiquei muito interessado, né, como o Sean Connery conseguiu ser o primeiro James Bond, já que o Ian Fleming não o queria, né? E foram mesmo os produtores do primeiro filme, né? Eu vou falar o 007 contra o satânico Dr. No, o Albert Broccoli e o Harry Saltzman, que eles olharam para o Sean Connery andar e eles falaram assim, esse é o James Bond. E acertaram absolutamente em cheio. O Sean Connery fez da série, né, do 007, o primeiro de 1962, como eu falei há pouco, o 007 contra o satânico Dr. No. No ano seguinte ele fez Moscou contra 007, e aí ele volta em 1964, né, no ano seguinte, com 007 contra Goldfinger, para muitos o melhor filme, né, de James Bond com o Sean Connery. A gente vai ter em 65 007 contra a chantagem atômica. Em 1967 a gente vai ter com 007 Só se vive duas vezes, também ali nesse páreo com o Goldfinger, né, um dos mais queridos, tá? E o último filme oficial, né, do Sean Connery como James Bond é o 007, Os Diamantes São Eternos, de 1971. Por que eu estou falando que esse é o último filme oficial? Porque em 1983 o Sean Connery vai encarnar de novo o James Bond no filme 007 Nunca Mais Outra Vez, só que esse filme, né, tem toda uma briga autoral, ele não entra na seleção oficial dos filmes de James Bond, né, e é um filme super cultuado porque, né, tá fora ali do cânone de James Bond e as pessoas procuram, e ele aceitou, né, ser o James Bond aí uma última vez em 1983. Agora, gente, eu tenho que, claro, né, revidenciar e reverenciar o Sean Connery como mais do que um simples James Bond. Ele foi um grande ator e, para mim, um dos poucos realmente na história de Hollywood, né, dessa grande indústria, que conseguiu se desvincular de um personagem tão icônico, né, tão ferozmente criado, para realmente ter grandes atuações. E ele já se revela antes do James Bond. O seu primeiro filme se chama Vítima de uma Paixão, de 1958, que ele faz um repórter que vai ter um romance com uma outra jornalista, e ele é casado e tem toda uma trama ali bem construída. Ele já vive com Lana Turner, por exemplo, que já era atriz consagrada de Hollywood, né? A gente vai ter outros grandes filmes do Sean Connery, e se vocês me permitem, eu quero mencionar alguns aqui para vocês.
dizer, por exemplo, que o Sean Connery contracenou com grandes diretores, como, por exemplo, Sidney Lumet. Ele vai fazer 3 filmes com Sidney Lumet. O Negócios de Família, né, é um filme de comédia muito legal com o Dustin Hoffman e o Matthew Broderick, né? Ele vai fazer a primeira versão do Assassinato no Expresso Oriente, também com o Lumet. E, para mim, um dos grandes filmes do Lumet, com uma das grandes atuações do Sean Connery, muito pouco conhecido, chamado Até os Deuses Erram, em que ele faz o detetive Johnson, que vai ser atormentado pelos casos do passado. Ele sempre teve casos muito complexos e ele começa a ser atormentado por tudo que ele viveu, né, durante os anos da sua carreira, num caso muito específico. É uma grande atuação do Sean Connery. E é aí, esse filme de 1972, que as pessoas falam assim: olha, a gente tem muito mais que James Bond aqui, a gente tem um grande ator, tá? Ele realmente tem uma atuação muito boa nesse filme. Ele vai fazer também com o John Huston, o homem que queria ser rei, né, em que ele vai contracenar com o Michael Caine nessa divertida aventura, né, por horas dramática, por horas cômica, em que eles vão fazer esses 2 exploradores, né, nesse país chamado Cafiristão, em que eles sonham a conquistar e viverem como reis, né? E é um filme divertidíssimo, em alguns momentos, outros momentos bem dramáticos, tem um fim bem icônico, então vale a pena também vocês conferirem. Nessa linha de grandes personagens, ele vai fazer Robin Hood, mas um Robin Hood diferente, no filme Robin e Marian, já um Robin Hood no fim da vida. Então, mais uma vez, olha que interessante, o Sean Connery quebrando estereótipos, quebrando paradigmas daquele Robin Hood, né, feito lá no início de Hollywood, dos anos 10 e 20, aquela coisa, mais uma vez, super guerreira. Agora um Robin Hood já idoso, um Robin Hood no fim da vida, reflexivo, vendo se vale a pena tudo que ele fez durante a vida. Muito interessante a criação dele aqui. E aí já alguns filmes em que a gente tem o Sean Connery no ápice das suas atuações. Primeiro, claro, o divertidíssimo professor Henry Jones, pai de Indiana Jones, no filme Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1989, filme do Steven Spielberg, né? Então contracenando mais com mais um grande diretor, que ele faz aquele pai sisudo, sério, que, né, quer se aproximar do filho e ao mesmo tempo não sabe como, e aí aos poucos ele e o Indiana Jones vão se abrindo, né, um para o outro nessa relação pai e filho, né? É muito legal como ele não sabe se aproximar do filho e acha que na sua frieza, né, ele pode chegar a um carinho desse filho, né? Mas os dois vão se conhecendo durante o filme. É muito legal que o Harrison Ford, há poucos dias atrás, disse que ele talvez nunca tenha se divertido tanto num set de filmagens como com o Sean Connery, né? Então é muito legal isso. A gente vai ter também um grande filme do Sean Connery, que é o Caçada ao Outubro Vermelho, outro grande filme de ação, tá? Que ele faz o capitão Marco Remius, que é acusado de desertar da União Soviética e vai em direção aos Estados Unidos. E olha só, né? Esse filme é icônico do gênero da ação, e aí a gente vai ter a perseguição dos soviéticos ao Outubro Vermelho, que é o submarino que ele comanda, e do outro lado a perseguição americana, né, achando que eles estão fazendo algum plano contra eles. É muito legal o filme, é uma tensão absurda e um grande filme de ação, tá? Eu tenho que mencionar, só em homenagem ao meu amigo Paulinho, A Rocha, né, de 1996, que ele faz, o único homem que conseguiu sair de Alcatraz, né, nessa missão aí, sendo um cara do bem agora, né?
Então, menção ao meu querido amigo Paulinho, que adora esse filme A Rocha. Tá aí um grande filme de ação realmente, né? Claro que ele vai fazer Highlander, né? O treinador, né, do Highlander nos 2 filmes, né? Para muitos, né, os piores filmes aí do Sean Connery, mas a Highlander, né, é mercado mesmo, tem que curtir. Mas, gente, eu tenho que terminar falando de pelo menos 2 filmes, né, únicos, né, do Sean Connery. Primeiro, O Nome da Rosa, filme de 1986, em que ele faz o William de Bakersfield, que é um monge franciscano que vai começar a investigar algumas mortes que estão acontecendo ali no seu mosteiro, com a chegada do seu opositor, né, o Bernard Guy, feito pelo grande F. Murray Abraham, lá que a gente já falou aqui nos episódios do episódio 50 dos grandes filmes que ele faz, o Amadeus, que é um inquisidor achando que aqueles assassinatos são obras demoníacas, e que ele começa a acusar o William de Bakersfield, o personagem, né, do Sean Connery, de ser o mandante daquilo tudo, e é um thriller espetacular. Realmente você fica tenso porque você quer saber o que acontece, você tem plot twists no filme. É um grande filme, quem não descobriu ainda tem que descobrir esse, e sem dúvida uma grande atuação do Sean Connery, imperdível. E claro que eu tenho que terminar com aquela que para mim é a maior atuação de Sean Connery, que é no filme Os Intocáveis, de 1987, outra parceria com o grande diretor, o Brian De Palma, em que ele faz o grande Jim Malone, né, um policial já veterano que se junta ali aos federais para tentar erradicar o crime organizado na cidade de Chicago ali. História real, né, desse grupo que vai tentar combater o grande, né, mafioso Al Capone. Aliás, esse filme tem Kevin Costner, talvez também uma das melhores atuações de sua carreira, vivendo o Elliot Ness, o Al Capone vivido pelo Robert De Niro, né? E o Sean Connery, a gente vai ver aqui nos Intocáveis um Sean Connery violento, né? Um Sean Connery que tem métodos de persuasão nada convencionais para tentar chegar aos seus objetivos, né? As suas informações, né? Um cara realmente desbravador ali nesse âmbito da violência, quase num pezinho ali tarantinesco, que a gente vai ter esse personagem do Sean Connery. Por esse filme, né, ele venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante, e realmente muito merecido. E essa é a grande questão. A gente sabe de toda a questão de propaganda e de indústria que a gente tem para vencer o Oscar, mas o Sean Connery, por toda essa filmografia que eu acabei de falar para vocês, e todos esses filmes sucessos de bilheterias, né, alguns de crítica, outros não tanto, mas sempre ali tentando evocar os melhores roteiros, né, com os melhores diretores, e tirando de si mesmo grandes atuações, né? Então tem que ficar aqui registrado essa espetacular atuação do Sean Connery. Você que tem Telecine, né, tem que ver, ele está no Telecine Play, Os Intocáveis, tem que ver, porque é daqueles filmes imperdíveis. E posso dizer, não é só uma questão de atuação do Sean Connery e desses atores, não. É um grande filme. Para mim, especificamente, o melhor do Brian De Palma. É assim, uma construção fílmica, técnica, assim, roteiro. É impressionante o filme. É um grande filme, uma grande qualidade. Aquela cena do carrinho de bebê caindo, né? Gente, aquilo ali é semestre de cinema para fazer, né? Vale a pena ser visto, tá? Gente, é isso. E só para constar, para a gente terminar mesmo, ele que realmente se aposentou, né? Em 2003, no último filme dele, que é o terrível, horroroso filme A Liga Extraordinária, mas é muito interessante, só para fechar
como até nisso ele pensou, né? Ele foi o personagem Alan Quarterman, né, do livro As Minas do Rei Salomão, que também já houve filmes, né? E ele tem um final que eu não vou contar o final, né, desse filme da Liga Extraordinária, o que acontece com o personagem, mas é um final meio que passando o bastão, né, que era pro personagem do Tom Sawyer, passando o bastão das aventuras. Olha, eu vivi todas as minhas aventuras e agora eu tô passando as minhas aventuras para você. E é isso, que a gente possa curtir as aventuras de Sean Connery na sétima arte. Queridos, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.